Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Estrogênicas Podcast. Eu sou a Lau. E eu sou a Leila. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é muito desejado por muitas mulheres. Nós vamos falar de obesidade, de emagrecimento, dos processos do emagrecimento e principalmente da manutenção do peso perdido. Quem nunca quis perder 3 quilinhos? Ou 30? Né? Inaugurando essa nova fase dos episódios do Estrogênicas com nossos convidados maravilhosos. Hoje nós trouxemos a doutora Gisele, que é endocrinologista, e eu trouxe o meu xodó, Fábio Martins, que é personal e nutricionista, e é meu. Viu? Sejam bem-vindos. Obrigado. Sejam bem-vindos. É um prazer. Obrigada, viu? Vamos estar aqui com vocês compartilhando essa troca. Bom demais. Muito Gi, bem, gente. Vamos começar explicando o que é obesidade? Existe um conceito para isso? Existe um conceito mesmo de tá lá no livro o que é considerado obeso, quando uma pessoa é considerada obesa? Sim, a obesidade ela é um excesso de gordura corporal que, por definição, acarreta negativamente nosso estado de saúde e o funcionamento do nosso organismo. É uma condição crônica porque não tem cura, existe controle. E se este controle ele não for feito, além de ser uma condição que irá persistir, ela terá um caráter progressivo e recidivante, como qualquer outra doença crônica, assim como a hipertensão. O paciente hipertenso, por exemplo, se ele deixa de usar o seu antihipertensivo, ele volta a ter a sua pressão arterial em níveis mais elevados, né? Então, e a obesidade, ela resulta de uma interação complexa entre vários fatores, né? Dentre eles, os fatores aí genéticos e familiares, de predisposição. Temos também a questão dos hábitos alimentares, aquela pessoa que se alimenta de forma mais frequente de alimentos muito calóricos, né? Açucarados, ricos em gorduras, principalmente as saturadas, né? E gorduras trans. Temos a questão da disbiose. A disbiose ela pode ser causa e consequência da obesidade. O intestino saudável, para vocês terem uma noção, ele produz em torno até de 90% de serotonina, que é um neurotransmissor que regula o nosso humor. Então, quando ocorre disbiose, nós tendemos a buscar por alimentos mais palatáveis, aquela fome hedônica, né? Aquela fome por recompensa de estados emocionais incômodos. E agora, o fator mais importante é o fator neuroendocrinológico. Nós sabemos que nós temos uma região cerebral chamada hipotálamo e ali nós temos neurônios que são células que regulam o nosso estado de fome e o nosso gasto energético. Então, aquela pessoa que apresenta algum dano celular nesses tipos de neurônios em específico, ela perde a sua capacidade de escolhas alimentares mais saudáveis. Isso, gente, é um dado científico que vem justamente para desculpabilizar comportamentos alimentares de pessoas que vivem com excesso de peso, já que ela perde esse potencial de escolha. Fazendo uma comparação assim um pouco bem enfática, é como se a gente pedisse a uma pessoa que tem uma paralisia de um braço para que ela movimente aquele braço, sendo que ela tem um motivo neurológico por trás. Então, trata-se de questão neurobiológica e não psicológica. Não, mas isso aí é ótimo porque tira, né, a questão daquela coisa da culpa da pessoa que ele é obeso porque ele tem preguiça, porque ele é desleixado, porque ele não se cuida, né? Exatamente. Isso vem aí e é um dado assim muito já bem documentado. Por isso, né, que agora os grandes medicamentos, né, que foram desenvolvidos para tratar com maior potencial de benefício é porque eles estão atuando justamente nestes neurônios cerebrais responsáveis pelo controle do nosso peso corporal. Nós vamos falar desses remedinhos daqui a pouquinho. Então, como é que é? Assim, fala um pouquinho pra gente como é que está a epidemiologia, né, dessa doença, a obesidade.
E assim, o que impacta na vida da gente, né, a obesidade? Sim, de acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, publicado agora em março deste ano, 68% da população adulta brasileira está vivendo em estado de excesso de peso, que de forma quantitativa é um IMC acima de 25. E 31% da população adulta brasileira está vivendo em estado de obesidade, que é um IMC acima de 30. Isso é muito interessante a gente saber esses dados, porque a gente sabe que a obesidade é uma condição que ela está associada a mais de 200 outras complicações médicas, né? Dentre elas hipertensão, diabetes, apneia obstrutiva do sono, gordura no fígado e câncer, vários tipos de câncer, dentre eles os dois que eu posso, né, destacar como cânceres principais relacionados ao excesso de peso estão câncer de mama, principalmente na mulher pós-menopausa, e o câncer de intestino. Então, sabendo disso, e esses números tão crescentes, né, em nível não só populacional brasileiro, como a nível mundial, a gente sabe que isso vai onerar muito, né, os sistemas de saúde com sobrecarga financeira de custos mesmos relacionados aí ao tratamento, que vão ser não só direcionados à obesidade em si, como dessas complicações que exigem tratamentos mais onerosos e de alta complexidade. Hoje você falou dos neurotransmissores, né? E uma coisa que eu escuto muito, do Fábio principalmente, porque como a gente, né, tem uma relação com a nutrição, né? Sim. Que ele fala muito pra mim assim, você precisa ter prazer para comer. Exatamente. Né? Então, e óbvio, você não precisa ter prazer em comer errado. Concorda? Sim. Né? E aí, a gente busca, e acho que o Fábio como nutricionista pode falar um pouquinho mais pra gente, essa saciedade através dos alimentos e tal, que está totalmente relacionado com esses neurotransmissores. Perfeito. Aí, no nosso caso especificamente, o que eu prego com a Leila está relacionado ao modelo de alimentação. Hoje a gente vive, muito por conta de estímulos do âmbito virtual, rede social, adesão a dietas restritivas, por exemplo. É importante entender que elas funcionam. Existe um aporte científico por trás, mas são estratégias momentâneas, né? O que funciona de fato para gerar um emagrecimento sustentável de longo prazo é uma alimentação equilibrada, baseada em alimentos naturais e uma alimentação que se encaixa com a vida de um indivíduo, levando em consideração múltiplos fatores, como o ambiente onde a pessoa vive, o histórico familiar. Então, o comer com prazer... A cultura, né? A cultura lugar, sem dúvida. Então, o comer com prazer, ele tem isso como base. Né? O indivíduo entra num processo de emagrecimento e, por exemplo, a mulher, existe uma tendência natural ao açúcar, né? A mulher gosta do chocolate. Não faz o menor sentido tirar isso, levando em consideração que uma quantidade pequena de chocolate não é tão calórico assim. Agora, quando a alimentação está toda desregrada e o chocolate entra muitas vezes como uma válvula de escape emocional e você acaba comendo em maior quantidade, aí ele é um problema. Mas... O que eu quis dizer, assim, eu não preciso comer uma lata de leite condensado para liberar a serotonina, que vai ser o neurotransmissor. Não, de que vai jeito me ajudar. nenhum. A gente tem estratégias para liberar isso e para ter essa sensação de saciedade. No caso, não só a serotonina, também relacionada também à questão da dopamina, né, no sistema de recompensa também. E a gente tem essas estratégias dentro da nutrição também. Oi, gente, falando então um pouquinho assim de emagrecimento, né? Por que é tão difícil? Por que o corpo resiste ao emagrecimento? Isso acontece porque biologicamente falando, o corpo ele é adaptado a viver uma situação de escassez e não de fartura como a gente vive. Então o processo de emagrecimento, popularmente falando, ele vai funcionar da seguinte forma: à medida que o peso vai caindo, o corpo ele vai
sofrer alterações fisiológicas que vão estimular o retorno do peso, aquele peso médio que você está nele por mais tempo. Então, a saciedade ela vai diminuir, a fome vai aumentar. Então, o emagrecimento ele tem que ser feito de maneira com déficit calórico menor. Não precisa ser com déficit calóricos muito grande, por causa dessa reação biológica do corpo. Ele vai trabalhar para que você retorne para o peso. Isso não tem uma relação com vontade, com uma autonomia. Nossa, se fosse assim seria muito fácil. Eu vou pegar qualquer modelo de dieta, vou perder peso e vou... Mas não é assim que funciona. É o famoso pouquinho todo dia. Sim. Que é melhor, né? Sim. Melhor perder pouco em longo prazo do que perder muito. E isso também a gente entra num outro contexto, que é o pensamento das pessoas. Aquele pensamento mais imediatista, aquele pensamento de querer o resultado mais rápido possível. Isso, biologicamente falando, é incompatível. Então, esse comportamento tem que ser através das orientações profissionais, esse comportamento tem que ser combatido e a pessoa precisa entender que a expectativa tem que mudar. Uhum. Eu ganhei peso em 10 anos. Não tem jeito de perder. Não vou perder peso em 3 meses. Uhum. Entendi. E tem alguma dieta assim que é superior à outra? Depende. Que a gente vê um tantão de dietinha da moda, né? Sim. Depende. Dieta da sopa. Dieta da fruta. Eu adoro quando aparece isso. Eu acho muito maravilhoso. O modelo... Tome essa sopa no jantar e emagreça 5 quilos dormindo. Nossa. Não tem isso? Não tem? Oh, gente, se fosse fácil. O modelo alimentar que gera maior saúde e controle do peso corporal é o que se aproxima da dieta do Mediterrâneo, que é baseado em fontes oleaginosas de qualidade, gorduras boas, como o azeite, as castanhas e o carboidrato em baixos níveis de carboidrato simples, como a farinha, por exemplo, mas baseado em batatas, legumes, frutas. A comida mais natural, ela é, sem dúvida, o modelo ideal. Mas não essas dietas esdrúxulas que eu citei aqui, mas, por exemplo, quando a gente fala assim, vamos fazer um low carb, vamos fazer um jejum intermitente, são dietas que a gente pode permanecer, e aí eu queria a opinião dos dois. Tipo, vamos pensar num jejum intermitente. Então, eu vou fazer jejum intermitente sempre porque é isso que vai me emagrecer. O que isso pode, se isso funciona, e o que isso pode trazer de consequência metabólica e endocrinológica para o paciente, entendeu? Principalmente para a mulher, né? Pra gente principalmente para a mulher é interessante a gente contextualizar o período de vida que ela está passando, né? Ali se está na transição, por exemplo, perimenopausal, qual o momento que ela está vivenciando. Dietas muito restritivas, por exemplo, ou então jejum intermitente logo no início, né? Pode até me corrigir, né? No início de um processo de emagrecimento com muita restrição, a gente deve pensar assim, é uma agressão para o organismo, né? Um emagrecimento. Ele entende como agressivo. Então, se iniciar já com uma restrição muito pronunciada em fases iniciais, que são as fases justamente que o organismo, neste início, já vai liberar mais cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio, né? Que tem um potencial aí de facilitar acúmulo de gordura abdominal e facilitar um catabolismo, que é a perda de massa muscular, né? Então, aí seria um tiro no pé, vamos dizer assim, iniciar com dietas muito restritivas ou então um jejum intermitente muito prolongado. Então, tudo depende da fase, do contexto, porque essas estratégias, né, nutricionais, elas devem mudar ao longo do tempo, né, deste processo, dessa trajetória de emagrecimento. Não é uma estratégia única. A gente pode ir alterando, né, alternando entre elas de acordo,
né, com o período. Agora, no início, realmente, a meu ver, eu não acho interessante, por exemplo, dietas muito restritivas. A gente precisa de carboidrato para um bom funcionamento, uma produção adequada dos hormônios tireoidianos, que são aqueles hormônios, por exemplo, que vão ter uma certa queda quando a gente perde peso rápido. O primeiro que vai cair é o T3 livre, que é o hormônio que tem a principal função de regular o nosso metabolismo e manter aquele nosso gasto energético basal. É aquele hormônio que mesmo a gente dormindo, a gente está queimando calorias. Então, assim, cortar carboidrato geral vai interferir na função tireoidiana. Se a mulher estiver ali por volta dos 40, né, ou então já iniciando um processo lá na frente dos 45, 50, com a queda do estrogênio, a queda do estrogênio ela vai levar a uma resistência anabólica. Aquela mulher vai ter uma maior dificuldade em ganhar massa magra. Então, nesse período é interessante a gente priorizar, né, a meu ver, aí, a questão de otimizar o aporte proteico diário, né, considerando que o estrogênio está baixando, que ela já vai ter uma dificuldade maior de ganho de massa magra, né? E isso tudo, como a gente está falando aqui, é sempre trans e interdisciplinar. Né? Por isso que é tão importante o acompanhamento com endocrinologista, nutricionista, educador físico e psicólogo neste processo todo. É muito importante compreender que as estratégias nutricionais elas precisam ser contextualizadas de acordo com o indivíduo. O jejum intermitente, o emagrecimento, na verdade, ele nada... De maneira simplista, ele significa que você está consumindo menos caloria e gastando mais. Tá? Você entra num déficit calórico. Mas as estratégias dizem mais do que isso. Né? No caso do jejum, para o indivíduo que vai funcionar, ele também, o que ele faz? Ele reduz o seu tempo para se alimentar ao longo do dia. Né? Se você vai fazer 16, 18, 20 horas de jejum, significa que você vai ter menos tempo para se alimentar. Isso, como estratégia, pode funcionar de maneira positiva para que o indivíduo, por um período, se adapte a comer menos ao longo do dia, né? e não ficar comendo em excesso. Significa que funciona para todo mundo? Não, obviamente que não. Né? É importante entender esse contexto. Significa que é melhor do que outras estratégias? É melhor do que o low carb? Não, também não. Né? O que atrapalha muito num contexto, numa visão mais global, né, é o modismo. Isso é uma coisa que atrapalha muito, porque as pessoas elas acreditam que fazer aquilo ali vai potencializar o resultado que ela almeja, ela vai conseguir emagrecer mais rápido, mas sem compreender o processo técnico daquela estratégia. Então, tudo que a doutora falou está correto, não necessariamente não pode ser feito como estratégia inicial, isso vai depender de quem a gente está falando. A gente pode afirmar que talvez para a maioria das pessoas não seria o ideal, mas vai existir algumas pessoas que poderão entrar talvez o principal benefício do jejum é uma mudança no modelo do dia a dia da pessoa. Né? No médio prazo, pelo tempo determinado, a pessoa vai acabar estabelecendo uma nova forma de se alimentar. Por esse lado que eu vejo. Mas eu tenho uma dúvida. Pode falar. Mas não olha para mim, não, olha para ele. Quando... Eu não vou responder essa dúvida, não. Não, eu sei. Estou te pedindo licença para perguntar. Quando a gente faz jejum, eu não faço, né? Não. Graças a Deus. Você não tem perfil zero para fazer jejum. Corre. Mas assim, quando você faz jejum, por exemplo, 16 horas de jejum, quando você pode comer tudo? Boa pergunta. Não, e isso, inclusive, é de extrema relevância. É importante compreender que o período do dia que a pessoa vai se alimentar, ela tem que bater as metas dos nutrientes que ela precisa ingerir, e o que ela come é de extrema relevância.
Você ficar 18 horas de jejum e comer um pão com salsicha e bacon... O que eu vejo na prática do jejum intermitente é que essa janela alimentar ela é tão curta, a questão é um desafio realmente bater a meta proteica neste período, né? Sim. Até porque tem essa questão de saturação de absorção, né, por porção de proteína, e essa absorção ela deve ser, de uma forma geral, espaçada, né, em refeições. Sim. Gente, só vamos clarear aqui. Saturação de absorção. Vamos botar para o que é. Porque senão as pessoas ficam sem entender o que a gente está falando. Né? É que tecnicamente o corpo ele não vai absorver qualquer quantidade de proteína que você ingerir. Se você faz uma refeição com 120 gramas de proteína, né, uma refeição hiperproteica, o seu corpo não vai. Ele não consegue... Naquela mesma porção, naquele mesmo horário. Sim. Às vezes a meta diária pode ser 120, mas se você comer 120 de uma vez só, você não vai absorver aquele 120, Sim. entendeu? Meta de proteína eu acho que é um problema, principalmente para mulher, né? Sim. Assim, 12 horas do dia para comer. A gente não Acho bate, imagina com 6. Eu acho que é um problema para a maioria das pessoas. Mas é que para homem, eu imagino que é mais fácil, porque vocês comem mais carne, né? Eu acho que é mais fácil, não sei o que vocês, né? A experiência. Acho que depende do público. Eu acho que o público da bolha fitness é mais fácil. Eu acho que, em geral, nem tanto. A gente consegue visualizar com clareza, assim, durante as consultas, que a maioria das pessoas não batem a meta de proteína que precisa. Eu acredito que isso ocorra porque a proteína, os alimentos fontes de proteína são alimentos que geram saciedade, né? Então, você não come eles com tanta facilidade, nas quantidades adequadas, às vezes, com tanta facilidade quanto você come, por exemplo, alimentos que são fontes de gordura, que precisamos menos e comemos com mais facilidade, carboidrato também. Agora, eu acho que um grande aliado nisso tudo é a atividade física, né? Sempre que a gente fala de emagrecimento, a gente vai falar a tríade, né? Que é a dieta, a atividade física e o acompanhamento multidisciplinar, né? Não sei se a Gisele vai concordar comigo, mas acho que sim. Nem sempre a gente vai precisar do remédio. Exatamente, né? Nem sempre. Então, eu acho que a atividade física vai ser sempre um grande aliado disso tudo. E, Fábio, como que a gente começa? Boa pergunta. Porque assim, eu acho que a maioria das pessoas... a gente estava falando disso sobre o câncer de mama, né? Quando a gente conversa sobre isso, que a gente fala assim, hoje a gente tem uma população que está mais ligada nessa questão de fazer atividade física, né? Que pode ser modinha, pode ser da rede social, pode ser não sei o quê, mas hoje a gente vê muito mais gente falando. Acho que a pandemia trouxe a bicicleta, a corrida, sim, e aí depois sim, disso a gente veio com outras coisas aí na sociedade, né? Mas e aí, aquela pessoa que nada. Quando eu te conheci uns bons anos atrás, a gente fica falando quanto tempo conhece as pessoas, a gente entrega a idade, né? Mas tá bom. Eu não fazia nada. Sim. Né? Ainda virei pra ele e falei assim, eu odeio malhar. Ótimo. O mais importante... Eu também, se isso te ajuda a malhar só com o professor, né? Educador físico do lado. Não. Sempre. O mais importante é primeiro... tentar encontrar uma modalidade que gere mais prazer. Tá? Isso é o mais importante, se possível. Segundo, criar uma meta alcançável. Sabe? Se o indivíduo é sedentário, se a pessoa é sedentária e ela não gosta, suponha, vamos criar um cenário. Tá? Uma mulher sedentária que não gosta de praticar exercício, mas começa, em algum determinado momento da vida, começa a compreender que ela precisa tomar uma atitude, fazer algo para mudar. Entrou numa academia, vou usar um exemplo, tá? Que é o meu ambiente de trabalho. Entrou numa academia, não gostou? Não gostou do ambiente, não gostou de praticar a musculação inicialmente? Procura outra modalidade. O prazer ele é essencial para você começar um hábito novo, tá? Traça uma meta que se encaixe com a vida.
Tá? Ah, eu não tenho tempo. Tá, você consegue 2 vezes na semana? Começa 2 vezes na semana. Estipula um horário fixo para aquilo. Assim como na alimentação, se você não se organizar para isso, dificilmente isso vai funcionar. Porque isso vai sempre ficar em segundo plano. Então, isso tem que ser algo relevante na sua vida. Então, estipula um horário. Ali você já encontrou a modalidade que mais te agrada e já estabeleceu uma rotina. Buscar ajuda profissional é muito importante, né? A gente sabe que isso também se relaciona, às vezes, a uma classe socioeconômica, ao momento de vida de cada um, financeiramente falando, mas é de extrema importância. Praticar sozinho, naturalmente, você vai cometer muitas falhas, né? Com orientação profissional, isso muda tudo. E a partir daí você evolui. Dificilmente você encontra uma pessoa como a Leila, que estamos juntos há 16 anos. Hoje a Leila pratica exercício físico 6 vezes por semana. Um iniciante, isso não vai acontecer. Então a pessoa, às vezes, ela cria expectativas que não vão acontecer e ela se frustra em relação a isso. É onde ela para, provavelmente. Então, buscar a modalidade que te gera mais prazer, somado a criar uma rotina com auxílio profissional, é essa a receita. Eu acho que, principalmente, né, assim, a pessoa precisa compreender a importância disso na vida, né? Porque isso é inegociável, né, gente? Quando a gente começa a falar, então, de idade, como é que você quer chegar lá na frente, não tem jeito de não ter atividade física, né? Eu não consigo ver, assim, possibilidade de uma pessoa querer longevidade sem ter uma atividade física consistente, né? E isso realmente a gente sabe que é difícil, que, assim, você falou aí, academia, chegou na academia, não gosta. A academia é um lugar para a gente não gostar, né? Ele é um ambiente feito para a gente não gostar, do ódio, né? Porque é um ambiente escuro, com uma música barulhenta, com um monte de gente sem noção. Idosa. Não, eu sou, de fato eu sou. Mas eu não gosto de academia desde que eu tinha 15 anos, mas eu vou. Sua alma é idosa. Desde que eu tinha 15 anos. A academia ela é um ambiente que predominantemente faz parte da bolha fitness, né? E a bolha fitness, às vezes, ela é cruel. Ela é cruel porque o grau de exigência é sempre muito alto. Ainda mais para nós mulheres que já nos cobramos tanto, né? Falando em mulher, eu adoro, a gente tem depois você vai deixar aqui na novela, tem um podcast só de climatério. Isso aí. Não é? E aí, eu acho que assim, a mulher, a gente se cobra muito, né? A mulher tem que estar sempre bem, sempre ativa, sempre magra, né? Uhum. E tal. E aí, pergunto, a gente fala da tal da poupança de músculo, né? Porque a gente está envelhecendo e tem que ter músculo. Eu consigo músculo sem musculação? Você consegue músculo com outros exercícios físicos, sim. Sem exercício físico, não. A resposta é sim, você consegue músculo sem a musculação. Porque, na verdade, a hipertrofia muscular ela tem vias diferentes, né? Ela pode vir através de volume, através de intensidade. Então, sim. Agora, se o objetivo é uma hipertrofia contínua de longo prazo, entendendo que vai existir um limite fisiológico para cada um, talvez a musculação seja uma ferramenta muito importante nesse processo, mas dizer que somente a musculação é capaz de gerar hipertrofia muscular, não, óbvio que não. Fábio, eu queria que você falasse para a gente agora, assim, quanto que é recomendar de atividade física para manutenção de saúde e para manutenção de peso perdido? Sim. Tem diferença em quantidade? Sim, a recomendação é de 150 a 300 minutos semanais. Não sei fazer conta disso, não. Fala assim, 2 vezes semana, 3 vezes semana. 3 vezes por semana, numa sessão de 50 a 60 minutos. Sou médica. É o indicado. Mas é importante absorver o conceito de que a atividade física, quanto mais melhor, né?
Então, se o indivíduo pratica atividade física 2 vezes, claro, respeitando a individualidade, a vida de cada um, a disponibilidade, mas se você pratica atividade física, exercício físico 2 vezes na semana, e você tem outras pessoas que praticam 3, 4, 5 vezes na semana, elas vão se beneficiar um pouco mais que você. E esse conceito também é importante entender que tudo são fases, né? O processo inicial, dependendo de cada pessoa, não vai funcionar se você colocar ali, então tem que ser todos os dias. Então começa, como eu disse anteriormente, começa traçando uma meta menor. Mas o indicado é de 150 a 300 minutos semanais em atividade moderada. E aí qual atividade? Assim? Qualquer uma. Tem que ter exercício de força. A indicação é que seja de 150 a 300 minutos em intensidade moderada. A intensidade moderada você encontra na natação, na musculação, no vôlei, na corrida, no beach tênis, todas elas trarão benefícios. Beleza. E quando nada disso funciona? Quando a gente precisa recorrer a algumas coisas, o que a gente tem aí no mercado que pode ajudar? Então, quando essas mudanças assim, não surgirem efeitos contundentes em relação a alguns percentuais que a gente busca, por exemplo, um percentual bacana de perda de peso seria entre 5% e 10%. É uma faixa que a gente já consegue controlar a parte metabólica, por exemplo, da síndrome dos ovários policísticos. Existe um tempo para isso? Tipo, você tem que perder de 5% a 10% do seu peso em X meses. Se não perder 5% em 3 meses, a gente já deve mudar a estratégia. Esse é um período assim, isso é considerando já, né, na minha parte, a introdução de um medicamento específico. Se esse medicamento em 3 meses não surgir esse efeito de resultado, a gente deve mudar a estratégia. Então, entre 5% e 10% melhora a parte metabólica de SOP, né, assim, os ovários policísticos, melhora muito a questão hormonal. A gente sabe que todo homem que está vivendo com obesidade, ele tem um hipogonadismo funcional, a testosterona baixa, e ele já perdendo este percentual aí de 5% a 10% do seu peso excedente, ele já consegue aumentar a própria produção de testosterona sem repor testosterona em si, só com o tratamento da obesidade. Então, as indicações são IMC acima de 27, quando aquela pessoa, além do IMC, apresenta alguma outra comorbidade associada, como diabetes, hipertensão, ou IMC acima de 30, depois de uma refratariedade de mudança de estilo de vida. É importante considerar também que existem algumas classes de medicamentos e tem alguns específicos voltados para compulsão alimentar, que são aí mais bem diferenciados, voltados justamente aí para essa recaptação de noradrenalina, dopamina, que é o caso, por exemplo, da associação de bupropiona com naltrexona, né, que já chegou no mercado brasileiro aí, por exemplo. Que é para aquela que é exatamente, que é para TCAP, que é o transtorno de compulsão alimentar periódica. Ele cai como uma luva. E esses medicamentos novos aí, as canetinhas que tá uma febre, todo mundo usando, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, são medicamentos que a gente chama de agonistas do GLP-1, que são hormônios intestinais lá relacionados ao metabolismo da glicose, e eles são muito interessantes porque eles atuam lentificando o esvaziamento gástrico, gerando uma maior sensação de saciedade, diminuindo a fome, dando aquela certa sensação de empazinamento pós-refeição, né? Aumentando também a saciação, que é essa sensação que você já pode interromper aquela sua refeição, e aumentando a saciedade, que é o período de uma refeição e outra. E esses medicamentos, eles atuam também muito bem naqueles neurônios específicos que regulam o nosso peso corporal, presentes lá naquela região hipotalâmica que eu falei anteriormente. Então, também tem um efeito neste local em específico, e eles são muito bem-vindos porque eles têm muitos benefícios, principalmente do ponto de vista cardiovascular. São bem protetores desse sistema. E a gente está vendo assim, né? O pessoal está usando fora da indicação, né?
E aí, qual que é o risco disso, né? Porque eu estou vendo isso todo dia, né, no consultório. O paciente está com poucos quilos para perder, não quer fazer a mudança de estilo de vida, né? Não quer fazer atividade física e alimentação, não quer o corpinho do verão, né? Hoje, daqui a 2 meses, tá, e manda ver na canetinha. Qual que é a repercussão disso? Assim, qual é o que vai acontecer, né? O malefício disso? Esse uso indevido e por conta, que agora tem reduzido muito por conta de agora a necessidade de retenção de receita, né? Que vai reduzir bem esse uso indiscriminado, mas este uso por conta, ele estava gerando alguns prejuízos. Por exemplo, a pessoa não sabia escalonar a dose desses medicamentos, que eles precisam iniciar em doses menores e você ir adaptando conforme a tolerância de cada pessoa. Eles podem gerar alguns efeitos colaterais a ponto de vista de sistema mesmo digestivo, como náuseas, vômitos, pode dar também sensação de tontura. Alguns pacientes, principalmente assim, pessoas que têm problema com, por exemplo, libação alcoólica, que gerem grandes quantidades de bebidas alcoólicas, não é interessante fazer o uso deles, porque eles podem causar pancreatite neste grupo em específico, né, que é uma condição muito grave, uma condição que pode, inclusive, levar a óbito, né, internação em unidade de terapia intensiva. E, além disso, uma outra questão é que esse uso não supervisionado ele estava causando muita questão de pior do que a obesidade, que é uma questão que se chama obesidade sarcopênica, que é um excesso de gordura corporal associado a um baixo teor de massa magra. Entendeu? As pessoas estavam fazendo grandes restrições alimentares e perdendo massa muscular. Isso aí a gente, né, tem, quando está fazendo tudo direitinho, né, com acompanhamento, com nutricionista, isso tudo é minimizado, né? Minimizado, exatamente. São maravilhosos, né? Porque assim, quando a gente diminui nosso teor de massa magra, a gente está nos predispondo a riscos de osteopenia, osteoporose, né? Vários outros, né, problemas futuros. Agora, gente, onde entra a cirurgia bariátrica nessa história? Existe espaço? Ela tem indicação? Quando que chega um ponto que fala assim, olha, precisa? Ela entra no sentido de uma refrateriedade desse tratamento clínico e medicamentoso, acompanhado por uma equipe interdisciplinar por 2 anos, e a pessoa ainda encontra-se numa condição de um IMC acima de 40, ou o IMC acima de 35 associado a alguma comorbidade, como a apneia do sono, né, hipertensão, diabetes, aí ela pode ser considerada. É importante, ainda vale. Ou seja, assim, senhoras, trabalhem pela sua qualidade de vida, né? E é interessante lembrar aqui que da minha parte, né, quando eu indico, né, a cirurgia, quando eu vejo que não está tendo resultado com tratamento clínico nesses 2 anos, é importante que eu descarte naquele paciente ali na minha frente transtornos alimentares, como bulimia e anorexia nervosa. Porque se tiver, eu não posso indicar. Interessante. Tem alguma outra coisa? Nossa senhora, hein, gente? Eu falo que assim, a gente volta a ser aluno, né? Tô aprendendo um monte de coisa. Gente, pra terminar, Fábio, todo mundo pode malhar? Sim. Criança? Sim, todo mundo adolescente? deve. Sim. Grávida? Sim. Lactante? Sim. Hipertenso, diabético. Hipertenso, diabético. Quem está fazendo tratamento de câncer pode malhar. É de extrema importância. Deve, né? Sim. Tratamento de infertilidade. Com certeza. Gente, não tem nada, né, que atividade física sempre, né? Sempre. O exercício físico é uma ferramenta que só traz benefício. Não existe um ponto negativo. Talvez o ponto negativo, se a gente pudesse citar, é o exercício físico não orientado, feito de maneira equivocada. Tirando isso, o exercício físico vai contribuir significativamente no processo do emagrecimento. O exercício físico vai contribuir significativamente na terceira idade. O exercício físico vai contribuir significativamente durante a gestação, em mulheres fazendo tratamento de fertilidade, em todos os processos. Ele reduz nosso estado inflamatório, melhora a resistência insulínica, portanto, previne pré-diabetes ou diabetes, né?
ele melhora a qualidade do sono, o controle do humor, auxilia significativamente no processo de saciedade também. O processo de saciedade ele não é incluso somente no âmbito da alimentação. Eu já falei isso aqui, né, que não existe nenhuma estratégia em medicina tão poderosa quanto a atividade física. Sim. Né, que traz tantos benefícios para a gente. Aqui a gente, assim, reiteradamente, os nossos episódios a gente fala atividade física. Melhora a autoestima. Saco, né? Melhora a autoestima, os aspectos psicológicos e emocionais são de extrema importância. Então, o exercício físico, ele contribui, o controle do humor vai levar a um controle da ansiedade, que vai melhorar a sua autoestima, que vai talvez contribuir para evitar um processo de depressão ou no tratamento da depressão. Nossa, isso é muito importante, porque pessoas que vivem com obesidade têm uma incidência 2 vezes maior de depressão do que pessoas que não estão vivendo com esse estado. Né? Isso é muito interessante, esse dado seu. Portanto, senhoras, comam direitinho, malhem, né? Cuidem da saúde do seu intestino, achei fantástico de falar, né? Que é o eixo intestino-cérebro, importantíssimo. Né? E vamos cuidar da qualidade de vida. E vocês têm alguma coisa que vocês querem dar assim, de mensagem final para os nossos ouvintes? Vem malhar. Vem malhar tá ótimo. Eu achei o tema hoje é de altíssima relevância. Como a doutora mesmo já falou sobre os dados epidemiológicos, infelizmente é um problema do século XXI, a sociedade global ela está ganhando peso e isso acarreta inúmeros problemas, como já foram dito. Então, é um tema de grande relevância, a prática de exercício físico nesse contexto. Então, parabéns pelo episódio de hoje. A gente que agradece. Obrigada. E da minha parte, a obesidade é uma condição, sim, tratável. Primeiro, a gente precisa desculpabilizar a pessoa que vive com estados de excesso de peso ou obesidade e oferecermos estratégias reais de transformação para que ela consiga modificar. É possível. Posso falar uma última coisa? Claro. Tocou num tema muito relevante. Né, que é o preconceito, né, existente em relação ao obeso e às pessoas acima do peso. Eu percebo que esse preconceito ocorre por uma falha na interpretação sobre o quadro. Né? Eu acredito que a sociedade não veja como uma doença, de uma maneira muito simplista, como apenas uma questão de força de vontade, né, ou domínio sobre as escolhas. Então, quando você compreende que a obesidade ela é uma doença crônica, progressiva, multifatorial, eu acho que o olhar deveria mudar, né? O olhar muda. Então, as pessoas passariam a olhar para um obeso como uma pessoa que precisa ser motivada a mudar. E essa discriminação, esse preconceito, na verdade, atrapalha muito o processo. Porque só afasta, né? A pessoa que vive com a questão da obesidade, ela muitas vezes não procura um profissional por vergonha mesmo, ou até mesmo por experiências negativas. Né? Às vezes o profissional anterior não teve, né, essa cautela, esse acolhimento. Isso gera sentimento de culpa, né? Sim. E aí onde leva também a quadros depressivos. Exatamente. Né? Muito bem, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu adorei participar. E aí eu queria que vocês falassem onde é que as pessoas podem encontrar. Deixa aí os contatinhos lá. A rede social de vocês. Faz a propaganda do seu podcast. Isso aí. Então, meu contato, para quem quiser me seguir na minha conta pessoal, é o @DRA Gisele Kaneski, com CHI no final. E a minha comunidade, da qual faço parte, com 2 outras colegas especialistas, uma ginecologista e uma cardiologista, é o @entrando no climatério. Legal. Eu sou um jovem senhor, né? Eu não sou muito ativo nas redes sociais, mas o meu Instagram é o @Fábio Martins Personal. E agora terão mais conteúdos. Muito bem, muito bem. Gente, muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu sabia que seria. Se você gostou do nosso episódio,
curte a gente, compartilha esse episódio com alguém e continua com a gente nos próximos. Um beijo. Pode seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @estrogênicaspodcast, nas plataformas de áudio e também no YouTube. Até o próximo.